Boa noite. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, de fato, eu acredito que gere algumas perguntas o apelido Sacha, mas assim como o pastor Gilberci disse, não tem nenhuma história empolgante por trás, a não ser que minha mãe olhou para mim e, preocupada com os apelidos característicos de Alexandre, colocou o Sacha. E você aí julgue por você se ela piorou ou se ela melhorou, mas assim foi desde então. Desde que eu me conheço por gente, é Sacha, você fique à vontade de me tratar assim, me chamar assim. Não é ofensivo, não é pejorativo, pelo menos penso eu, é assim que eu me entendo por gente. Então, doravante, Sacha. Trago saudações da minha esposa Ana, meus filhos Pedro, Tito e Marina, que estão orando pelo nosso tempo. Estão lá em São José dos Campos, a cidade onde eu sirvo como um dos pastores da Igreja Batista Maranata. A história da Igreja Batista Maranata, acho que toca um pouco na história da Igreja Comunidade da Videira, certo? Acho que o Edson foi seu professor, correto? Então, o pastor Edson, o pastor que me antecipou lá, me antecedeu, foi um dos professores do pastor Giovenci também. Irmãos, nós temos uma jornada pela frente, nós temos uma peregrinação nos salmos de ascensão, cânticos dos degraus, cânticos de peregrinação. Dependendo da Bíblia que você usa, ela tem um título diferente, mas se refere ao mesmo conjunto de salmos. O Salmo 120 ao Salmo 134. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 120. Nós vamos olhar inúmeras passagens do nosso tempo hoje, e eu quero começar hoje dando uma pequena introdução à teologia ou alguns aspectos importantes do livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele é um livro conhecido. Nós cantamos parte dos Salmos hoje à noite, correto? Nós cantamos juntos. Talvez você tenha salmos em que você entesoura de uma forma especial no seu coração. Provavelmente porque ele falou de uma forma especial em algum momento específico da sua caminhada com o Senhor. Nós temos um relacionamento de muita simpatia com o livro dos Salmos. Parece que a gente se identifica com ele. E via de regra, nós entendemos os Salmos como um livro de louvor e adoração, de oração do povo de Israel. Talvez aquele manual de oração do povo de Israel. Mas deixa eu já dizer para você, é muito mais do que isso. Eu espero poder convencer você desse aspecto do livro de Salmos, usando em particular um trecho dele, em particular os capítulos 120 a 134. Os Salmos é a revelação de Deus para Israel e a resposta de fé de Israel para com Deus. O que é interessante no decorrer do livro dos Salmos, que é diferente dos demais livros da Bíblia. Os demais livros da Bíblia, em particular, por exemplo, você lê Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 20, e tantas outras passagens daquela natureza, nós vemos claramente a voz do Senhor para com o povo. Os Salmos é palavra de Deus que moveu homens. O Espírito Santo moveu homens para deixar para nós palavra inspirada do que significa uma resposta de fé adequada. E olha a preciosidade disso. Muitas vezes nós patinamos em nossa caminhada cristã porque não sabemos como responder às circunstâncias ordinárias da vida. O que eu espero provocar você nesses dias que nos restam aqui nesta conferência é justamente pensar de que maneira que o Espírito Santo me educa a responder com fé diante de inúmeras circunstâncias ordinárias da vida. E aí entra os Salmos. Olha que fascinante. O Senhor nos educa a nos relacionar com Ele e Ele fez isso usando homens que experimentaram coisas que eu e você experimentamos e o Espírito Santo os moveu a dar uma resposta de fé adequada, a dar uma resposta de fé inspirada por Deus. Esses são os Salmos. E os Salmos refletem justamente essa experiência de fé da comunidade, do povo de Deus diante da vinda do Messias. E é óbvio que nós vamos fazer algumas considerações históricas, e eu vou usar aqui, vou abundantemente usar esse termo, uma trajetória teológica. Porque nós não queremos olhar para os Salmos como se fôssemos um grupo de judeus esperando a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias.
Os Salmos nos é dado com uma perspectiva teológica mais abrangente e nós vamos olhar para a nossa peregrinação espiritual rumo à cidade celestial e tirarmos lições do que significa uma experiência de fé pautada pelas Escrituras. Por isso, os Salmos é repleto de expressões emocionais, de frustração, impaciência, ira. Alguns salmos nós lemos e falamos assim, não é possível que o salmista escreveu isso. Não é possível que o salmista escreveu isso e continuou vivo depois. Não só não é possível que ele escreveu isso, continuou vivo depois, mas foi movido pelo Espírito Santo para escrever o que você leu nos salmos. É um pouquinho pior do que isso, não é? Nós vemos experiências de alegria e todas elas refletem uma tensão que existe entre promessa e alienação. E talvez seja esse o sentimento que hoje nós temos como nação, como brasileiros, como peregrinos numa terra que anseia pela nossa pátria celestial, que professa uma porção de coisas sobre um relacionamento com o Senhor, mas parece que a realidade teima em nos dar algo diferente. Você já passou por essa tensão de que eu professo algo, mas experimento algo bem diferente. Eu professo alegria em Cristo, mas minha alma está cansada e pesada. Eu professo esperança, mas parece que meus pés vacilam. E essa tensão, essa diferença entre promessas e experiência cristã gera uma tensão em que os Salmos nos ajudam a navegar com fé. Porque eu digo para você de que uma vida de fé verdadeira tem espaço para dúvidas e essas dúvidas precisam ser respondidas com a palavra de Deus. Então, os Salmos é justamente a palavra de seres humanos a Deus e a palavra de Deus para seres humanos. João Calvino disse o seguinte no seu comentário dos Salmos: não existe uma emoção que alguém possa ter que não esteja representada como num espelho. O Espírito Santo trouxe para a vida diária todas as tristezas, medos, dúvidas, esperanças, perplexidades. Resumindo, todas as emoções que agitam a mente dos homens. Alguém uma vez disse que as emoções são a porta para o coração. Os Salmos são a porta para entender nossas emoções. Muitas vezes nós sentimos coisas que nós não entendemos, sequer sabemos por nome. Os Salmos vêm para colocar uma peça importante na sua caminhada com o Senhor, de dar nome às suas emoções e alinhá-las de acordo com a vontade do seu Criador. Não entenda as emoções como um inimigo a ser derrotado. Entenda as emoções como parte de ser humano que foram distorcidas pelo pecado e agora são redimidas pelo nosso Salvador. Características gerais, então, do livro de Salmos. Salmos é um livro baseado em poesia do Antigo Testamento. Muitas delas em formato de paralelismo. Nós vemos ideias sendo contrastadas, nós vemos ideias sendo expandidas, e o paralelismo nos ajuda a entender de uma forma mais tangível as informações contidas no livro de Salmos. Eles são divididos em 5 livros. Os Salmos, dentro dos Salmos, tem 5 livros. Os Salmos 1 a 41 é o livro 1, o livro 2 é dos 42 aos 72, o 3 é dos 73 a 89, e o livro 4 do Salmo 90 ao 106, e o livro 5 dos Salmos 107 a 150. E é interessante de que esses salmos foram editados ao longo do tempo, eles foram organizados ao longo do tempo da história de Israel ao redor de temas. Então, por exemplo, o Salmo 72, no livro 2, ele termina com a grande esperança desse rei justo. Você termina o livro 2 do Salmo com aquela esperança de que, olha, ele virá e ele vai pôr ordem em tudo. E o Salmo 73 é aquele lamento de Asaf, em que ele olha e fala, está tudo errado.
Então ele vai criando tensões e respondendo de forma temática, em que o leitor atento vai tirando lições importantes sobre como nós iremos submeter nossas emoções diante do Senhor, o Senhor que reina. E constantemente nós vemos movimentos do tipo lamento ao louvor. Com exceção do Salmo 88, e que nós podemos inclusive fazer uma justificativa daquele cenário obscuro entre os seus irmãos, né? O Salmo 87 e 89, nós conseguimos dar sentido, mas com exceção do Salmo 88, todos eles terminam com uma reinterpretação da realidade à luz da esperança eterna. Saindo do lamento para o louvor, saindo de sabedoria para o louvor, saindo de obediência para a fé, saindo de uma crise para a confiança, saindo de um louvor individual para o contexto de uma comunidade, onde grande parte do que nós vamos ver nos Salmos 120 até o Salmo 134 se encaixam. Bom, nós vamos lidar com bastante oração e nós vamos lidar com bastante louvor a Deus. Bom, dito tudo isso, o que são os Salmos 120 a 134? São esses cânticos, e diz a tradição, algumas tradições dizem inclusive, de que os levitas cantavam cada um desses salmos em cada um dos degraus que levavam ao templo. Eram 15 degraus e para cada degrau um salmo. Alguns atribuíram, e é onde eu tendo a enxergar o maior uso dos salmos, que eram justamente os cânticos que os peregrinos faziam ao longo das idas a Jerusalém, a subida a Jerusalém, nas 3 festividades anuais que o povo de Israel era chamado a ir à cidade de Deus, a cidade santa, Jerusalém. Eles caminhavam então numa jornada, numa peregrinação, cantando a esperança que os Salmos 120 a 134 traziam para eles. É por isso que algumas Bíblias trazem inclusive cânticos de romagem, que é justamente essa ideia dessa peregrinação. E ao longo desse tempo nós vamos ver alguns personagens e eu quero dar para você contexto deles, eu quero dar para você uma compreensão teológica para cada um deles, para fazer senso da aplicação que nós vamos fazer para cada um desses salmos. O primeiro deles, obviamente, é Deus. Deus é o Yahweh, o Senhor reina. É justamente o personagem central de toda a Escritura que dá coerência com o restante do livro. Meus irmãos, muitas vezes nós lemos errado o texto bíblico. Nós vamos para a Bíblia nos procurando. O que eu tenho que fazer? O que a Bíblia diz para mim? Sem dúvida nenhuma, nós não queremos ser apenas ouvintes, mas também praticantes. Mas para chegarmos à prática da palavra, nós precisamos entender a mensagem da palavra. Eu não quero chocar você, mas a Bíblia não é um texto cuja mensagem é você. Você não é a mensagem principal do texto bíblico. Deus é. E no livro dos Salmos isso se torna muito evidente, muito claro. É o Deus que reina. Ele que dá coerência a toda a mensagem do livro de Salmos. Nós vamos ver nos Salmos também a presença do Monte Sião, ou simplesmente Sião, que refere-se a uma comunhão doce de Deus com o seu povo. É o lugar que representava a presença de Deus com o povo. O livro de Salmos fala muito também de uma resposta humana. Traz uma linguagem primária que leva a nossa responsabilidade diante do reinado do Senhor. Resposta humana. Por isso, os Salmos vão nos ajudar a interagir com as nossas circunstâncias, conforme nós percebemos que nossa realidade é diferente do que nós achamos que ela deveria ser. Os Salmos também trazem conflitos. Eles trazem conflitos. Nós vamos ver já de cara no Salmo 120, conflito. Em que o reinado do Senhor, por sua própria natureza e propósito, envolve conflito. Por quê? Porque o reinado do Senhor é exclusivo. É exclusivo. Talvez você já tenha engajado em algumas conversas de que a coisa deu ruim, porque você levantou a bandeira de que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro nome.
Então seus ouvintes rebateram, dizendo: como assim você está dizendo que só tem um caminho? Que só a sua verdade que realmente importa? E nasce um conflito justamente da declaração de que existe apenas um Senhor. Existe conflito nos Salmos. E o conflito é justamente o fato de que o salmista declara: o Senhor reina. E ele faz num contexto onde pessoas se curvam a falsos deuses, falsos senhores. Nós vemos no livro de Salmos os servos do Senhor versus os inimigos do Senhor. Os servos do Senhor são aqueles que são definidos por um relacionamento com o Senhor. E os inimigos têm a ver com o contexto do reino de Deus, aqueles que estão alheios à presença do Senhor. E é aí que nós tiramos também, como o Salmo mostra, o justo, o ímpio. O justo é aquele que pensa, fala e age de uma forma em que ele promove paz na comunidade e no mundo. O ímpio é o oposto disso. Sua conduta é arrogante, autônoma, enganosa e violenta. Vemos nos Salmos o contraste entre o fraco e o forte. O fraco são aqueles pobres, humildes, aflitos, quebrantados, que recebem um olhar gracioso, atencioso do nosso Deus. E curiosamente os fortes são justamente os inimigos. Salmos também nos fala do pecador. Servos do Senhor, como comunidade, indivíduos, eles falham em confiar e obedecer. São carentes da graça de Deus. Conforme nós nos preparamos então para entrar no Salmo 120, deixa eu fazer mais uma consideração teológica e dar para você uma moldura de como nós vamos entender os Salmos. Se você usa uma Bíblia de papel, está com uma Bíblia de papel, mantenha o dedo aí no Salmo 120 e vamos comigo lá para 2 Timóteo, capítulo 3. Em tempos recentes eu tenho refletido bastante sobre como que o próprio apóstolo Paulo faz uso da Escritura, ou em outras passagens do texto bíblico, da Bíblia, nós vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo menção da Escritura, o Antigo Testamento. E eu quero apontar você para duas passagens importantes que nos ajudam a criar a moldura e a teologia daquilo que nós vamos ver nos Salmos 120 a 134. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 em diante, o contexto é que o apóstolo Paulo está descrevendo para Timóteo o homem dos últimos dias. Ele descreve uma sociedade muito parecida com a que eu e você vivemos hoje. A qualidade dos dias do apóstolo Paulo e a qualidade dos dias nossos são iguais, são difíceis. Difíceis porque os homens são difíceis. E depois de descrever essa sociedade de morte, ele convida Timóteo a participar dos seus sofrimentos, a seguir o seu exemplo. Ele o alerta de que aqueles que querem viver piedosamente com Cristo Jesus serão perseguidos. E agora no versículo 14 ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância sabe as sagradas letras. Quais são as sagradas letras que o apóstolo Paulo faz referência para Timóteo aqui? Bom, por inferência nós sabemos que se trata da Bíblia. Mas você concorda comigo que parte da Bíblia está sendo escrita aqui em 2 Timóteo e parte da Bíblia ainda há de ser escrita? Então o apóstolo Paulo tem em mente as Escrituras, claras e reconhecidas, que Timóteo não teria dúvida do que ele está falando, de que é o Antigo Testamento. De que o Antigo Testamento, Timóteo, tornaria você sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Escritura aponta para um personagem central da história, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a convicção que o apóstolo Paulo tem, conforme ele ministra as Sagradas Escrituras para esse jovem pastor Timóteo. Extremamente intimidado diante de uma oposição na igreja de Éfeso,
Um homem que provavelmente está com medo de falsos mestres como Himeneu, Fileto, Alexandre, e agora ele é encorajado a entender de que aquilo que ele tem é capaz de torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Não só isso, mas útil para o ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça, de que a palavra de Deus irá treiná-lo a uma mente nova, construir nele fé, e a fé vem pelo ouve. Por isso, prega, Timóteo. Prega. Bom, a segunda passagem que eu quero chamar sua atenção é justamente uma das últimas palavras do Cristo ressurreto para os seus discípulos, que está registrada lá em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 discorre 2 episódios em que Jesus aparece para os discípulos. No primeiro episódio é aquela caminhada dos discípulos de Emaús, né? Caminho de Emaús são 2 discípulos, nós não sabemos a identidade deles, mas depois ele aparece para os 12 menos 1, já sem a figura de Judas, né? E Lucas capítulo 24, conforme ele caminha com aqueles 2 discípulos de Emaús, que estão extremamente preocupados, desanimados com os eventos recentes da morte e crucificação de Jesus Cristo, e ainda não estão cientes da sua ressurreição, Jesus Cristo dá uma aula de teologia bíblica para eles. Numa caminhada, ele explica uma porção de coisas, e no versículo 26 ele diz: porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não era assim que a gente deveria esperar? Que Cristo haveria de morrer, ele entraria na sua glória, e então, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, quando ele diz que ele começou em Moisés, ele fala do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas, aquilo que eu e você conhecemos por profetas maiores, menores, e os livros históricos da Bíblia, e ele começa a descrever para eles tudo que esses livros faziam referência ao Senhor Jesus Cristo. Ele abre o entendimento daqueles discípulos, eles entendem que é Jesus, eles descrevem aquela sensação, ficam maravilhados, e agora Jesus Cristo aparece para os 12 menos 1. Lucas 24, versículos 44 a 48. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas. E agora ele soma uma parte aí. Qual a parte que ele soma? Os Salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito. Onde? Onde está escrito isso? Nas Escrituras. Lei de Moisés, profetas e nos Salmos. Que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Então, qual é a moldura que nós desenhamos aqui? Eu dei para você uma moldura imediata do entendimento dos Salmos e o seu teor emocional e o seu teor de experiência validada pelo Espírito Santo. Em dias tão confusos como hoje, em que as pessoas confiam em experiências das mais bizarras, nós corremos um risco de deixarmos de acreditar ou de deixarmos de justamente governar nossas experiências à luz da verdade bíblica. Meus irmãos, nossa teologia inflama nosso coração, criando experiências legítimas e pautadas pela Escritura. Nós temos que crer nisso. Amém? Então, a natureza do livro de Salmos nos ajuda a entender isso. A segunda moldura que nós desenhamos aqui em 2 Timóteo 3, 14 e 15 e Lucas 24, 44 a 48 é que, de uma forma muito especial, toda a Escritura aponta para o Senhor Jesus Cristo. Toda a Escritura aponta para o Senhor Jesus Cristo da mesma forma? Não. Mas o que cabe a nós
em 2021 é olharmos para a Escritura na perspectiva do Senhor Jesus Cristo e entender de que os salmos são cânticos que falam acerca do Senhor Jesus Cristo ou cânticos que o Senhor Jesus Cristo era o único que poderia ter cantado. E assim nós começamos a olhar nossa experiência cristã, entendendo o que dizia isso, o Salmo, para o seu contexto original, e explodindo isso numa trajetória teológica e fazendo aplicações para o povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, para ser zeloso de boas obras, e desenvolvermos uma experiência, que é uma expressão de fé genuína, e desenvolvermos emoções que são coordenadas por uma fé autêntica e depositada no Salvador certo e correto da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a moldura que nós estamos nos aproximando agora dos cânticos de peregrinação, dos cânticos dos degraus que marcavam a jornada de um peregrino indo em direção à cidade santa Jerusalém. Aí eu pergunto para você, o que significava Jerusalém para um judeu? Se não o lugar da presença do próprio Deus. Ninguém visitava Jerusalém, nenhum judeu ia atrás de Jerusalém simplesmente deslumbrado com seus aspectos arquitetônicos, ou porque era uma cidade agradável, ou porque tinha um menu especial, uma comida típica. O entusiasmo de ir a Jerusalém 3 vezes ao ano era justamente o seu significado teológico, era a presença do Senhor. A fé do povo de Deus ansiava pela presença de Deus. Meus irmãos, nós ansiamos pela presença de Deus e haverá um dia em que iremos desfrutar dela de forma completa e perfeita, a saber, o céu, a cidade celestial. Mas até lá nós estamos peregrinando. E quando nós olhamos então para a nossa peregrinação, à luz de Filipenses capítulo 3, à luz de 1 Pedro capítulo 1, nós somos peregrinos, forasteiros em terra alheia, ansiamos por uma pátria que não é aqui, é celestial, nós conseguimos nos identificar com os peregrinos do Salmo 120 a 134 e tirar lições e aplicar para nós hoje, entendendo o texto no seu contexto, explodindo na sua trajetória teológica e fazemos aplicações, porque nós não somos daqui e estamos indo para Jerusalém, não a velha, mas a nova, e estaremos para sempre com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Amém? Mas até lá, sabe o que nós vamos experimentar? Nós vamos experimentar aqueles que teimam por guerra e nós somos da paz. Nós vamos passar por perigos e olharemos para o monte e vamos nos perguntar de onde vai vir o nosso socorro. Nós vamos cantar o triunfo do nosso Senhor. Nós vamos passar por abatimentos. Nós vamos passar por essa tensão que existe entre realidade e a minha fé. Parece que a coisa não caminha. O Senhor diz que vai me abençoar e tudo que eu colho é tristeza. Então, junto com os salmistas, nós vamos deixar com que as nossas perguntas sejam educadas pela fé. É isso que o livro de Salmos, em particular, Salmos 120 a 134, nos aguarda. Então, eu convido você, agora sim, sem mais delongas, Salmo 120. Salmo 120. Esse é o primeiro salmo de peregrinação. O primeiro salmo de peregrinação. Há momentos em que nós queremos paz, mas pessoas ao nosso redor querem guerra. Há momentos em que queremos paz, pessoas ao nosso redor querem guerra. E o Salmo 120 expressa esse desejo por paz, mostrando para nós que ele anda de mãos dadas com o desejo da presença de Deus. Diz assim o Salmo: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora?
setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. O Salmo traz duas realidades para considerarmos enquanto caminhamos, interagimos com Deus e outras pessoas. A primeira delas é a realidade das nossas orações ao Senhor. E a segunda realidade tem a ver com os nossos problemas de vivermos num mundo hostil. Essas são duas realidades que interagem e marcam a experiência do salmista, e vamos ser francos, marca a minha e a sua experiência. A experiência de orarmos ao Senhor num contexto em que interagimos num mundo hostil, hostil à nossa fé, hostil aos nossos valores, hostil a tudo aquilo que representa estar com o Senhor. Esse mundo é hostil. Por quê? Porque o Senhor reina. E quando levantamos a bandeira do reino do Senhor, nós vamos ser hostilizados. Nós vamos ser hostilizados. O próprio Senhor Jesus Cristo já antecipou isso para nós, não é? Nesse mundo tereis aflições. Nesse mundo vocês vão passar por aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus antecipou isso. E o fato dele ter antecipado isso não era que ele queria passar para nós uma visão pessimista, muito pelo contrário, era para ajustarmos nossas expectativas, validando a palavra do próprio Senhor. Olha, nós estamos passando por isso, mas foi o que o Senhor nos alertou. E aqui o Salmo 120 nos lembra dessa realidade. Enquanto nossas orações interagem num mundo hostil, no mundo que quer tudo, menos a nossa satisfação, menos a nossa alegria, menos o nosso gozo de estar com o Senhor, lembremos disso. Meus irmãos, e o primeiro versículo escancara a realidade de que Deus ouve orações. Alguns de vocês precisam ser lembrados disso hoje. Deus ouve orações. Porque nossa experiência com Deus, por vezes, parece que as orações ficam no silêncio, se perdem num prédio, não passam de um teto. Eu oro, nada se altera, nada muda, eu não experimento absolutamente nada e sou tentado a pensar, Deus não me ouve. Mas o salmista começa e declara, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então deixa eu encorajar você cristão que diante dessa tensão de realidade e promessas se vê desanimado, abatido e até caindo num certo cinismo, ceticismo acerca de Deus ouvir orações. Deus ouve orações. Você precisa ouvir isso. E é justamente a convicção de que Deus ouve orações que leva o salmista a continuar orando. Qual é o segredo da perseverança na oração? É a fé convicta de que Deus ouve orações. Mas, meus irmãos, o tempo do Senhor é muito diferente do nosso tempo. Nós temos uma visão extremamente pragmática de orações e quando o Senhor demora em responder e passa aqueles dias em que eu sou garantido pelo órgão que gere os consumidores de serviços religiosos, olha, Deus demorou demais, você pode entrar no Procon celestial. Não existe isso. O tempo do Senhor é diferente. O Senhor se apresenta a Abraão, ele tem 74 anos, e ele segura Isaac com 100 anos. O tempo do Senhor é diferente. E não é que Deus tarda, não é que Deus falha, o tempo do Senhor é perfeito nos planos que o Senhor tem, orquestrando inúmeras histórias para fazer a sua história, sua S maiúsculo, a história dele, para que a glória dele seja conhecida. Deus ouve orações. E o salmista agora é grato ao fato de que Deus ouve orações, treinando o seu coração, treinando os seus olhos para enxergar respostas de orações. Porque, meus irmãos, não se engane, você enxerga de acordo com o que você quer, com aquilo que você treinou o seu coração para enxergar. Quer ver um exemplo trivial?
Eu cheguei aqui, eu entrei no salão e os meus olhos na hora foram para o púlpito, a distância do projeção, onde estaria o microfone, onde eu iria colocar minha Bíblia e as minhas anotações. Foi assim que você fez quando você entrou aqui? Provavelmente você entrou. Onde que tem um lugar onde eu consigo ver bem? Talvez com pouca luz, onde se eu pegar no sono não pega mal. E que seja confortável perto do ar-condicionado. Por que nós olhamos coisas diferentes? Nós tínhamos uma missão diferente, não é? A sua missão, olha, eu vou lá, eu vou ouvir, eu fui convidado, quero saber qual é que é desses salmos de peregrinação. E a minha, olha, eu tenho uma mensagem para transmitir, eu quero ter certeza de que eu vou ter todas as coisas aqui que eu preciso. Nós somos treinados a enxergar de acordo com o que nós queremos, em coisas triviais, mas também em coisas espirituais. É o que acontece na dinâmica da igreja. Pessoas entram na igreja, elas participam da igreja, e elas estão procurando coisas de acordo com o que elas querem, mas elas não se perguntaram o que o Senhor quer para a igreja. Elas não treinaram seus corações para buscar aquilo que o Senhor quer para a igreja. Então eu digo para você, por vezes você começa a duvidar de que Deus ouve orações, porque você tem expectativas erradas como Deus responde orações. E aqui o salmista diz no Salmo 120, versículo 1, Ele me ouve. E a gratidão a Deus irá treinar o seu coração a perceber Deus respondendo orações. A gratidão ao Senhor vai treinar o seu coração a pedir certo. Por vezes nós não recebemos porque pedimos mal. E aí nós começamos a duvidar de que Deus não responde orações. Eu peço errado. Então a oração respondida, muitas vezes no salmista, e olha o que ele diz no versículo 2, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Às vezes essa oração respondida é ser liberto de problemas. Deus respondeu. Às vezes a oração respondida, que parece ser o caso aqui, e também no Salmo 3, é uma segurança de esperança futura. Que Deus encoraja o nosso coração. Antes de começarmos hoje, o pastor Gilverci lembrou dos nossos irmãos no Afeganistão e a situação que eles estão passando. Eu sei que corre muito fake news em cima disso, alguns até bem intencionados, que não deixam de ser errados, não é? Mas um post recente, e pelas fontes que eu fui olhando, me pareceu genuíno. Se você tiver uma informação diferente sobre isso, você me procura depois, eu gostaria de saber mais da história, mas de cristãos afegãos dando o testemunho diante da perseguição iminente e, ao que tudo indica, a consumação do martírio. Deus tem respondido nossas orações, porque cai sobre nós uma coragem sobrenatural. Deus responde orações, às vezes livrando, como Ele fez com Pedro, e às vezes dando uma coragem sobrenatural. Que é o que justamente está no Salmo 3. Volta comigo para o Salmo 3. Versículos 4 e 5. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Ou seja, os milhares do povo ainda estão em oposição. Deus não libertou tirando eles. Mas Deus respondeu, Ele pegou no sono, Ele dormiu tranquilo. Por quê? Porque o seu coração foi tomado de esperança e segurança futura. Deus ouve orações. Deus ouve orações. E essas orações construídas na sua experiência passada, agora são jogadas para o presente, e é justamente a situação que o salmista se encontra. Pessoas estão mentindo acerca dele, pessoas estão atacando sua reputação. Nós não temos os detalhes históricos, mas conseguimos imaginar o que é, por ser justamente a experiência do salmista. Podemos imaginar tantas outras, por exemplo, na vida de Davi, etc. Mas o que nós temos aqui é esse discurso malicioso, normalmente representado por uma espada afiada,
essa brasa viva, que queima por muito tempo, que dá para nós a imagem da experiência de ser alguém alvo da fofoca ou da maledicência ou desse discurso. Dói, e dói por muito tempo. Já se viu lá? E a sensação que nós temos muitas vezes é que nós queremos pegar um por um, confrontar um por um e dizer para quem você disse isso. Em dias de redes sociais a coisa fica simplesmente viralizada e nós queremos um por um acalmar nosso coração. Esses eram ataques comuns. Mas agora o salmista ele é chamado a confiar no Senhor e não tomar o assunto em suas próprias mãos. E ser pela paz, meus irmãos, e desenvolver um coração manso e humilde, que é igual ao do Senhor Jesus Cristo, é justamente de aprender a descansar enquanto a coisa aparentemente foge do controle. Foge do nosso, mas não do Senhor. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. É isso que vai ser dado para você, língua enganadora. Sabe por quê? Porque aquilo que você planta, você colhe. E há uma lógica, há uma lei espiritual que permeia a literatura de sabedoria e toda a escritura. De que aquilo que você planta, você colhe. Segura o dedo aqui e volta comigo em Provérbios capítulo 1. E vai comigo em Provérbios capítulo 1. A primeira exortação de Salomão ao seu filho é justamente com relação às companhias. A exortação de Salomão ao seu filho, no versículo 15, é: filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Presta atenção. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Você vai colher aquilo que você planta. O que você vai ganhar, língua enganadora? Você vai ganhar justamente aquilo que você plantou. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Então o salmista é confiante no Senhor, que é por ele, que ouve sua oração e que orquestra todas as situações para fazer valer as leis espirituais que governam esse universo. Aqui se planta e aqui você vai colher. Mas o que significa confiar isso? Eu acredito que existem vários níveis de como nós confiamos no Senhor diante de maledicência. Olha a experiência que o salmista está trazendo e quão perto de nós é isso. Na cultura do cancelamento, do fake news, não é? De tantas coisas que rodam em redes sociais, nós vamos ouvir isso. Como nós reagimos diante daqueles que teimam pela guerra quando eu sou pela paz? Primeiro, certifique-se de que você é pela paz e você não é quem está teimando pela guerra, certo? Vamos ser honestos, às vezes nós estamos no outro lado. Arrependa-se e venha para o lado da paz. Dito isso, como aqueles que são pela paz reagem diante dessas circunstâncias? Eclesiastes capítulo 7 traz para nós sabedoria diante disso. Que por vezes eu vejo isso acalmando o meu coração. Eclesiastes capítulo 7. Versículos 20, 21 e 22. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. O contexto aqui, meus irmãos, é que Salomão está justamente fazendo um exercício, mostrando de que o significado da vida não está em absolutamente nada senão o temor do Senhor, que ele conclui isso no capítulo 12, mas aqui no capítulo 7 ele está justamente especulando coisas que nós buscamos como sentido da vida. Olha o versículo 21 e 22. Não apliques o coração
a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Às vezes nós somos consumidos pela maledicência que ouvimos sobre nós. O que Salomão não está fazendo, olha, não fica preocupado com isso, porque você sabe, já falou muito mal de gente, então, já que você falou mal de pessoas, pessoas falaram mal de você, empatou, 1 a 1. Não é isso. Mas ele nos chama a atenção de que muitas vezes nós damos peso a palavras que são ditas de forma leviana, errada, mas de forma leviana. Às vezes nós tecemos comentários de pessoas que foi uma palavra descuidada, frívola, errada, pecado, mas que não expressa nossa opinião completa de alguém. Não dê valor a essas palavras erradas. Não consuma tempo de pensamento no chuveiro, no trânsito, cozinhando, fazendo faxina, limpando o quintal, com palavras que são ditas a seu respeito. Porque às vezes a pessoa sequer lembra disso. Então tem esse nível trivial. Então nessa sua peregrinação, tira um pouco o peso. Algumas coisas vão ser ditas contra você. Estamos no mundo caído, aguardando a cidade celestial. E até lá você vai ouvir pessoas falando mal de você. Há um outro nível. Um nível um pouco mais drástico. Atos capítulo 7. Traz para nós a história, talvez um dos sermões mais belos. O sermão de Estevão, em que ele discorre toda uma teologia bíblica apontando Jesus Cristo como Messias. E então, na conclusão do capítulo, versículo 54, diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Alguns colheram aquilo que plantaram, outros foram alvo da oração de Estevão. O que Estevão orou? Senhor, não lhes impute este pecado. Quem estava ali segurando as vestes dos que o apedrejavam? Que virou? Paulo. Deus ouviu a oração de Estevão. Esse é um nível um pouco mais difícil, não é? Em que o mal de fato se concretiza não só em palavras, mas em pedras. E qual é a convicção de Estevão? A convicção de que ele serve um Deus que faz certo todas as coisas. Ele é o vingador, é nele que ele confirma a sua alma. Então ele diz: Senhor, eu sou por paz, eles são por guerra. Faça justiça, não impute sobre eles esse pecado. E Deus ouve a oração de Estevão. E é óbvio que todos eles refletem a atitude de Jesus Cristo em Filipenses capítulo 2. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, os versículos 1 a 4 do Salmo 120 traz para nós a realidade da nossa oração e o contexto onde eles acontecem. E a realidade dos nossos problemas de viver no mundo hostil, descrito nos versículos 5 a 7. O salmista evoca dois lugares, Meseque e Quedar. Provavelmente os dois lugares mais perigosos da sua região. Às vezes nós mencionamos certos bairros, certas vizinhanças, e a gente diz, olha, não vai para aqueles lados, ou pelo menos não vai para aqueles lados à noite, porque são lugares perigosos. São esses lugares aqui que o salmista faz referência. Eu sou peregrino num lugar onde as pessoas têm ódio no coração, violência nas suas mãos. Há muito tempo que eu habito com os que odeiam a paz. Meus irmãos estão próximos. Nós nos compadecemos da hostilidade do Afeganistão,
Mas a que dói é a do vizinho, é a que está próximo, não é? É a que está próximo, são níveis diferentes. E quando chega, e quando é o nosso nome na maledicência, dói. Eu habito no meio deles, Senhor. Escuta a minha oração. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. É quase como se nós estivéssemos em planos diferentes. Nós falamos paz, eles teimam em guerra. Nós queremos vencer o mal com o bem, e eles teimam em guerra. Não tem lógica. Já tentou argumentar com alguém tomado por pecado? Não tem lógica. Porque o que o pecado faz? Não se trata de um problema intelectual, é um problema relacional, é um problema espiritual. E se a guerra é espiritual, quais são as armas, meus irmãos? Retórica. Se a guerra é espiritual, quais são as armas? Espirituais. É oração, é palavra. E essa é a realidade. É a realidade triste de que às vezes não será possível ter paz. Que não seja por causa do lado de cá, mas é por causa do lado de lá. Sou pela paz, eles teimam pela guerra. É o tempo entre a certeza de ser liberto e a própria liberdade que cria em nós um desejo por paz. E a gente tem experimentado isso como nação em tantas circunstâncias, como indivíduos em circunstâncias peculiares. Mas o ponto, meus irmãos, é que quando nós lemos a realidade da paz e não experimentamos, é a oportunidade de Deus para criar em nós o anseio de estar com Ele. Eu tenho uma teoria bem pessoal de que se esse mundo fosse tudo do jeito como eu sonhava, ou como você sonhava, nós não teríamos o anseio de estar com o Senhor. O Senhor usa as provas, usa os conflitos que passamos, usa aqueles que teimam por guerra quando somos por paz, para ansiar pela nova Jerusalém. Estamos peregrinando, e enquanto experimentamos aqueles que teimam por guerra, lembremos que estamos rumo à cidade de paz. Mas um dia nós teremos paz. Quando? Quando estivermos na presença do Senhor. Até lá, nós desfrutamos de vislumbres da presença do Senhor. Não na Jerusalém da Palestina, mas quando o povo de Deus se reúne, lá o Senhor está. Lá um pequeno oásis, enquanto encontramos refrigério. Lá um pequeno oásis, um bálsamo para o nosso coração, enquanto aguardamos a comunhão perfeita com o nosso Senhor, porque Ele é pela paz. Vamos manter o curso da paz, porque nós servimos o Deus celestial, que é o Deus da paz, que fez paz através do sacrifício de Jesus Cristo, nos fez um novo homem, e assim nós estamos caminhando para a honra e glória do nome de Deus. Amém?